Começando mais um Digestivo Podcast, um programa digestivo, toda semana, sempre nesse horário ao vivo, aqui no YouTube, também você pode nos seguir no Instagram, Facebook. O programa digestivo esta quinta-feira tem patrocínio de Pousada Atlântica Stay Home, pousada familiar em Tramandaí, entre o mar e o centro da cidade. Na Avenida Atlântica 2516, as reservas podem ser feitas pelo 51-985-18-0496. Barão Calhas e Lareiras, produtos artesanais, fale com o William. Orçamento com o William é pelo 51-997-16-9341 para todo o estado do Rio Grande do Sul. Restaurante Churrascaria Ponte do Gaúcho, na Avenida Minas Gerais, 84, Nova Tramandaí ali, né? Já é Nova Tramandaí, já é início de Nova Tramandaí. Parceria hoje nossa aqui junto com a gente, Lojas Inês, Tramandaí, Capão da Canoa, Torres, Farroupilha, Lajeado e agora com loja no Imbé. E Rissul, Supermercados Tramandaí, representado pelo Thiago aqui, que a gente vai bater um papo também nesse programa de hoje, que a gente vai conversar, a situação toda aqui do programa de hoje é muito legal, porque é um assunto que eu venho tentando há algum tempo em outros canais, assim, digamos, isso, a questão do jovem empreendedor, as dificuldades, do jovem aprendiz, né, do emprego, as dificuldades que o jovem tem para assumir o emprego e também a manutenção. Como é que o jovem tem essa manutenção no trabalho durante o período que está empregado e a valorização dele, como é que ele é valorizado, se é valorizado. E a gente fez um convite aqui para o Sandro, né? Convidamos o Sandro para participar, vou falar do Sandro aqui agora, o Sandro que é o gestor operacional das Lojas Inês e também o Thiago Gonçalves, que é subgerente do supermercado Rissul. Essas duas pessoas que estão aqui, eu vou cumprimentar cada um deles, vão estar falando para você que está aí assistindo o que hoje de melhor para você que está procurando emprego, quais as dificuldades, a gente vai buscar essas informações através deles, vão tirar dúvidas, porque nós estamos aqui com dois varejos importantes do mercado, representando o varejo de roupas, bazar, utensílios e calçados, e eles vão falar um pouquinho. E o Thiago representando a área supermercadista aqui com o Rissul, que é grande parceiro do município de Tramandaí, diga-se de passagem. Sandro, primeiro contigo, gestor operacional das Lojas Inês, obrigado pela tua participação, seja bem-vindo. Obrigado, primeiro em nome da Lojas Inês, agradeço o convite, fiquei muito surpreso, né, quando nós fomos convidados, até porque isso é um tema que a gente discute diariamente na nossa empresa, né? Então, aqui trocando, conversando com vocês a respeito disso, e com o nosso parceiro do Rissul, que também que é uma empresa que a gente admira bastante, é muito importante. Então, Lojas Inês, como tu falou, estamos nos tornando líder no litoral, temos lojas também em Farroupilha, Lajeado, e procurando, logicamente, estabelecer uma conexão ainda maior com as comunidades e com as cidades onde nós temos lojas, né? E, logicamente, fortalecendo a nossa relação. E hoje, um fato importante, eu uso uniforme, todos nós usamos, eu estava olhando também um colega que usa uniforme, eu falei, mas tem um uniforme que não tem os nossos valores na manga, eu falei, cara, tá meio desbotadinho, mas eu vou levar, porque é o uniforme que eu uso, que tá os nossos valores, que isso é muito importante, sei. Que é saúde, família, fé e trabalho. Aqui a gente já começa um gatilho bacana para falar exatamente daquilo que a gente acredita quanto empresa, que são os valores do nosso negócio. É o plano estratégico, o plano está aqui no braço, e ele está aberto para os nossos colaboradores e principalmente para os nossos clientes. Que, na verdade, o que nada mais é? É a cultura dos donos, dos nossos diretores que estão lá em Lajeado, Eduardo e Manuela Pellegrini, que, na verdade, traz isso, muitas vezes, de forma simples, e o cliente pergunta, né? Eu estava até num lugar, ele perguntou se nós éramos alguma coisa do Bolsonaro. Eu falei, são diferentes, mas não, é pelos valores da empresa, né? É importante deixar. Nós somos partidários, não existe isso, mas o importante é deixar claro que quando tu reflete os valores da empresa, tu consegue fortalecer ainda mais de forma aberta, né? Sem medo ou vergonha daquilo que tu acredita e pratica, né?
Obrigado pela Depois, participação. não, e depois vamos falar um pouquinho que eu achei interessante. Não, nós não conversamos no off aqui a respeito Não marcamos nada, de né? planejamento estratégico, para a gente Sim, saber valor, missão, isso. tudo que a empresa passa, e tu trouxe aqui um assunto também que já é importante para você que está aí, jovem aprendiz, que está querendo entrar no mercado de trabalho, saber como é que funciona uma empresa. A gente vai dar os detalhes aqui. Tiago Gonçalves Dias, seja bem-vindo, subgerente do supermercado Risul de Tramandaí. Seja bem-vindo, obrigado pela tua presença. Obrigado a oportunidade aí, né, para trocar ideias, para trocar experiência aí, né, para nós conhecer o que está acontecendo aí no mercado aí, né, essa geração passada, geração futura aí, né, para a gente aprender, né, aprender a entender aí o que está acontecendo aí o que querem, o que eles estão buscando, o que a gente pode, né, oferecer, dar uma visão, dar um caminho, né? E aí crescer junto aí, né? Fortificar aí as ideias e seguir. Gente, olha, a primeira pergunta que eu passo para vocês aqui, então, a respeito desse assunto que a gente vai estar falando, como é que tá, tá muito complicado, assim, que eu digo, a empresa está exigindo muito do jovem aprendiz no trabalho. Como é que a empresa quer, como é que ela está hoje buscando o funcionário para ele começar na empresa, mesmo que ele não tenha experiência nenhuma nesse ramo, no teu ramo, que é do varejo, e no teu ramo supermercadista. Como é que está funcionando, Alexandre? Legal, acho que a pergunta é bastante pertinente, né, ao tema que a gente vai tratar hoje na mesa. Existem dois fatores importantes que eu vejo. Um dos primeiros fatores é recrutar bem, e para recrutar tem algumas questões que eu gostaria de trazer aqui. E outro fator importante é reter, né, porque de nada adianta fazer uma super seleção e não saber reter. Então, um dos grandes desafios que eu vejo hoje é entender o que está acontecendo no mundo hoje, né? E nós passamos por isso hoje. Então, nós entendemos que existem vários tipos de gerações hoje dentro de um mesmo ambiente, focados no mesmo objetivo, mas com características diferentes. E aí eu cito aqui que eu trouxe, né, que seriam os boomers, né? Que é a minha ideia. Ali, os caras que têm 60 ali... Nasceram em 65, 67, 71. Não seria minha idade, eu já estou na geração X. Mas os caras de 60, 80, qual é que é o objetivo? Eu posso ter um cara desse trabalhando lá, um colaborador, mas ele tem outros valores, que são valores enraizados. Qual era o sonho de um profissional desta época? Ser funcionário do Banco do Brasil, ter estabilidade, casa própria, carro próprio, certo? Só que eu posso ter um colaborador deste dentro do negócio, desde que eu saiba entender a sua característica e a sua necessidade. Aí eu tenho o cara da geração X, que aí eu já me enquadro, os 40, 60. Ele é altamente competitivo, não tem problema de trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, porque na verdade ele acredita que a lei do esforço traz o resultado. E aí a gente começa a analisar que com o passar do tempo, o mundo foi se transformando e a gente entra na geração Y, tá? Que é a galera dos 25, 40. Que eles têm autonomia, que eles têm um diálogo muito direto. Se tu vai dar um feedback por um 25, um feedback por um 40, é totalmente diferente. Ele te rebate e muitas vezes ele recebe um feedback com o telefone na mão. E tu acredita que ele nem deu atenção para ti. Dá meia hora, o que ele faz? Ele te manda informação, certo? Mas por telefone, por WhatsApp. Ao contrário daquele da geração X, ele que vem sentar, falar faz contigo. Questão de... Né? Então, Quero assim, falar com o senhor agora. Abre a porta, entendeu? Esse aqui não, às vezes nem te olha no olho. Por quê? Porque ele tem anseios e características diferentes. Ele defende valores da qual a época que ele está vivendo. E aí a gente começa a entender o geração Z. Tá? Que aí o cara está aqui na 10 a 25. E aí o que acontece? Ele começa a trazer para ti um alto nível de ansiedade. Porque ele quer as coisas rápidas, objetivas, muitas vezes trabalhos repetitivos, não. Trabalhos ligados à inteligência, trabalhos ligados à criatividade, trabalhos ligados à tecnologia. Então, o grande desafio... E aí a gente chega na geração alfa, que são os que estão vindo agora. Então, se nós entendermos isso, nós vamos começar a fazer um grande cenário, que seria o grande quebra-cabeça a ser elaborado para te ter uma equipe. Ah, mas eu posso ter um 25 trabalhando com 50, um 40? Eu posso, desde que eu tenha o entendimento dos anseios, as características e habilidades de cada um, mas principalmente, o que ele busca? Né? Quando eu falei aqui dos meus valores, como é que eu vendo isso aqui para um de 25? Né? Não é a mesma venda que eu tenho que fazer para um de 40. Ele tem uma outra percepção disso aqui. Quando fala em saúde, ele pensa em plano de saúde.
tá? O cara de 40, 50. Quando eu falo pro 25, ele fala, cara, eu quero trabalhar menos, quero viver legal, mas eu quero ir pra beira da praia porque eu quero curtir. Isso aqui é saúde para ele. Então nós temos que nos adequar. Então, quando falou a palavra é complicado, ou a gente exige muito, na verdade nós estamos passando também por uma reciclagem. As empresas estão passando por um grande momento, que é o reaprender a contratar e trabalhar com diversos perfis dentro do mesmo ambiente, para que eles possam ter os seus anseios, necessidades, características respeitadas e preservadas, mas ao mesmo tempo o objetivo é único. Eu vou ter todos nas suas gerações, mas focado mesmo. Como se faz isso, né? Com muito feedback, com muito acompanhamento, mas um trabalho muito forte lá na seleção. Né? E aí é muito louco isso, porque a seleção, mas aí tu vai lá, pega um script de recrutamento de seleção. Eu não vou selecionar o 25 com o mesmo script que eu selecionaria um de 40, 50. Mas é para a mesma função, para a área de TI. É diferente. Então o teu discurso já na seleção tem que ser diferente, o teu discurso no processo de adaptação tem que ser diferente, e o teu discurso mostrar para ele o que ele busca. Diz, olha, qual é o teu objetivo? Tu pode ter carro próprio. Ele diz, cara, eu ando de Uber, eu não quero carro próprio. Né? Eu quero viajar. Quer viajar. Aí eu tenho que juntar só um pouquinho, qual é o gatilho que eu vou ter que tratar? Entendi. Aí sai da mesa, entra um de 40. Cara, é viajar. Não, eu quero ter carro próprio. Então, assim, vai ter que te adaptar. Então, o varejo, que é onde nós estamos inseridos, o amigo aqui também, ele está passando por uma transformação, porque o mercado de trabalho e o mundo vem se transformando a partir do momento que as gerações elas vêm trabalhando no mesmo ambiente, mas com anseios diferentes. Então, eu vejo que exigimos, na verdade, nós temos o mínimo aceitável e depois nós temos que adequar. Então, hoje, a palavra que nós defendemos dentro da nossa empresa, isso vem da nossa diretoria, inclusive, é respeito às individualidades. Certo. Atrelando a nossa cultura. Isso é importante. Vocês vão ouvir... Essa é a primeira dica que eu deixo aqui para quem está nos vendo, que gostaria de trabalhar na Lojas Inês. A gente respeita quem você é. Né? Isso há um tempo atrás, tu contratar alguém que de repente tinha um cabelo pintado, ou piercing, ou tatuagem, isso era uma afronta. Hoje, para nós, faz parte do nosso contexto, porque eu preciso dessas pessoas, porque elas têm habilidades, independentes da sua forma de se apresentar, que nos interessam muito, e além de mais, porque nós não abrimos um negócio para nós, abrimos para o nosso cliente. Sim. E o cliente quer isso. Ele quer esse movimento eclético, né, de ter pessoas de vários perfis. Porque os clientes também estão nessa vibe, né? Eles estão buscando o quê? Não aquela formalidade, aquele padrão. Tal. Não, ele quer, na verdade, se identificar com vários perfis. O meu negócio tem essa característica, né? Não sei se eu respondi um pouco. Não, respondeu até porque eu também quero entender nesse mesmo formato para o supermercadista, Thiago. Como é que é mais ou menos parecido essa procura, essa busca? Sim, claro. A questão de respeitar a individualidade que ele falou aí é muito importante, porque embora aí as gerações sejam caracterizadas por algumas características aí coletivas, aí são individuais, são pessoas individuais, né? E a gente tem que tratar como pessoas individuais. Nós percebemos muito características que na geração, agora é geração... Na verdade, nós estamos na Z, só que já está entrando a Alfa. A Alfa, né? A Alfa é o que eu vou receber nos próximos dias, nos próximos momentos, agora, próximos anos. Mas a gente está na Z. E a Z, ela está exatamente muito ansiosa. Muitos desses já fazendo até terapia, porque a ansiedade pela busca do equilíbrio, pela busca do bem-estar e pelo ganho imediato, ela se tornou como um fator primordial. Então a gente tem que lidar com essa ansiedade, porque o nosso negócio não é tão rápido assim. Eu imagino que o ramo supermercadista e o meu varejo, confecção e calçado, não entrega tão rapidamente uma promoção, né? Ele não sai daqui de júnior a sênior. Sabe, olha só, sabe como é que surgiu esse assunto, essa pauta aqui, que a gente está conversando com vocês aqui, falando contigo, mais do teu lado, Thiago. Eu e a Vera percebemos isso. Né? A Vera até me comentou a respeito da mesma empresa, aqui eu não tenho problema em dizer os nomes das empresas aqui, você pode ficar à vontade. O Rissul, contratando muitos jovens, a geração Z, vamos dizer. Né? Mas o Macromix, a Vera está contratando mais a geração antiga. E aí, por quê? Porque aconteceu um fato, que a pessoa estava num determinado caixa, e a Vera, a pessoa meio que se perdeu, né, no produto, não soube o que era e tal, e ela acabou ajudando, dizendo, não, esse aqui é esse aqui, aquele ali é aquele ali, e aí ela não para, né, tem que parar para conversar.
E aí ficou lá 2 horas conversando. Só que o que é? Foi o instinto dela de RH conversando ali com as pessoas, entende? Aí eu disse, velho, isso é pauta. Isso é pauta para o programa, Daí porque surgiu a eu tô, pauta já. aham, porque eu tô percebendo essa necessidade. Só que o Macromix, eu entendo que o Macromix está contratando pessoas mais, não quero dizer velhas, mais veteranas, né? Maduras. Hã? Maduras. Maduras. E o Rissul tá com um pouco mais jovens. Aí ela disse, não, passei no Rissul outro dia, também tá com pessoas agora um pouco mais adultas também. Eu digo, o que é isso que está acontecendo? Tu pode explicar pra Claro, gente? é assim, ó. Eu trabalho há 14 anos, né? Já fui comandado, já fui gestor ali em setores diferentes. E a gente percebe a responsabilidade que uma pessoa tem, né? Com as suas tarefas, com aquilo que ela é responsável de pessoas maduras, da minha geração, sabe? E eu não vejo isso na geração Z. Não estou falando de forma, Sim. né, mas é uma característica que se destaca bem a irresponsabilidade ou a falta de um caminho a trilhar, ou a falta de objetivos a alcançar, né? Ou eu não vejo isso. E por não ter isso nessa geração, se torna um pouco irresponsável. Não estou falando de forma pejorativa aí aos jovens, mas deixa a vida me levar, sabe? Essa frase aí. Eu vejo, nós vemos Ou isso talvez bastante. falta do interesse, da informação. Vocês dois passaram, devem ter. Me lembrei aqui agora do texto do abacaxi. Vocês sabem do texto do abacaxi? Né? Um funcionário que estava há 30 anos na casa, 20 anos na casa, chegou o mais novo e o mais novo queria um aumento e o mais novo, vou te explicar por quê, chamou velho, vem cá, vai lá vai, não, o mais velho, né? Vai ali na fruteira e vê o que tem pra gente colocar de sobremesa no almoço. Aí ele foi lá e disse que, vê se tem abacaxi, quanto é que é. O cara foi lá e disse, abacaxi custa tanto. Um pouquinho, chamou o outro lá e disse, olha, eu tô querendo fazer a mesma coisa. Fazendo uma sobremesa e tal. O cara foi lá, voltou e disse, tem abacaxi, tem banana, abacaxi tá com uma promoção, tá um pouco maduro, já separei, não sei o quê. E deu toda uma explanação. Queria mesmo, chamou o mais velho, tem que mesmo que tu queria. Então, as pessoas têm que estar preparadas para esse tipo. A gente que participa, que é da geração, como é que tu disse o nome? 70, eu Né? sou X. Eu sou X. Tu é X. Vou botar X, vou botar X. Geração X, né? X. Não fala a X. idade, não fala a idade. X, Não, né? porque assim, o que acontece, se a gente pensar aonde que dá a química, onde é que tá o match, né? Onde é que dá match aí? Aonde eu pego uma geração Z, que ele tem comportamento multitarefas, tá? Absorve grande quantidade de informações, tem forte senso crítico, mas ele é inseguro quanto ao futuro, eu estou dizendo que a geração X complementa aquilo que o Z não tem. Né? Que é o cara que vence. Só que o Z tem que acordar, tem que ir também. Só que o que Que é o que acontece o Thiago está falando. essa química para dar match, um vai ter que contribuir com o outro. Então, muitas vezes, eu dizer, né, que o Z, ele não tem responsabilidade. E é fato, ele não está voltado à responsabilidade, ele está voltado às questões dele, a prioridade é ele. Mas a prioridade é a empresa e tal, a prioridade é minha. Né? Se ele tiver que optar, quem quer fazer escala? Eu não quero. Porque ele é Z, ele está preocupado com o bem-estar dele. O X, eu quero estar na escala de domingo. Então, são situações. Agora, como a gente faz isso da match? A partir do momento que eu pego características diferentes, com anseios diferentes e conecto para entender, mas tu tem dificuldade em relação ao futuro, Z? Tenho. Mas o X, ele tá claro onde é que ele quer chegar. Ele tem a questão material, casa, carro, família, formar os filhos, ter formação. Mas o Z não tem essa. Tanto é que os cursos técnicos e IAD, eles cresceram muito. Já cresceram antes da pandemia. Pós-pandemia, eles estouraram. Porque o que é? Tu faz uma análise comigo bem séria aqui, né? Pega uma formação. Administração, certo? Administrador, aqui. 5 anos de formação. Enquanto eu tenho outro cara aqui fazendo um curso técnico em processos gerenciais, ele faz 1 ano e meio, 2. Ele já começa a trabalhar e já tem o próprio sustento. Ele faz, com esse curso tecnólogo, ele está no 3º ano já de vida trabalhando. E esse aqui continua buscando o mercado de trabalho. Ele está... Mas só que ele está pagando uma faculdade presencial. Não estou... Sim, eu entendi. Não tô dizendo que não tem que fazer. Só que esse aqui já passou por 2 empresas, já experienciou a sua oportunidade, e esse aqui está estudando ainda. Quando os dois chegam no mercado de trabalho, eu tenho um com capacidade técnica altíssima, e eu tenho outro com vivência
certo? Que já viveu, mesmo não tendo a formação. Então, os dois complementam. Então, eu vejo que claro. esse movimento, né? Agora, também falando, eu admiro bastante o trabalho do Rissul e Macromix, enfim, os mercados todos, mas um amigo aqui, inclusive, eu vi esse movimento no Zafari, há muitos anos atrás. Depois da pandemia, aconteceu um negócio muito bacana, que o Zafari nas regiões periféricas ali, os senhores e senhoras iam sozinho, tem uma pessoa que acompanha para fazer as compras, para ler um rótulo. Leva até o carro. Exatamente. Mas eu vou dizer, isso aí há bastante tempo, eu já tinha muito tempo atrás, quando eu morava em Porto Alegre. Tu vai no mercado, tu vai na farmácia São João, tu vê que os rótulos aumentaram. Aí tu começa a ver que todo o mercado varejo está se adequando a uma nova classe. Né? Mas eu tenho que ter o jovem ali também, porque ele tem dinamismo, ele tem tecnologia. Pois e isso aí eu observei esse tipo de trabalho, não sei se é pela vontade do jovem que estava ali, mas eu percebi isso aí no Rissul. Sim, de Tramandaí ali, o jovem indo com um senhor até, as senhoras até inclusive, no estacionamento interno. Um dia, achei muito legal, né? Parabéns ali, isso é uma vitória, né? Tu lembrou uma coisa me que eu vi? No carro, eu não pedi, assim, posso te acompanhar, cara, barba branca e tal, careca, falou, pode ser, né? Vai saber. Só que faltasse ter passado no caixa ali. Eu não fui, né? Eu fui no de gestante por causa da barriga. Mas é muito legal que o rapaz me acompanhou, né, até o carro. Muito obrigado, uma boa tarde. Eu falei, cara, olha que legal, né? E que bacana, já tinha uma... Não, gente, não estamos puxando saco aqui para ninguém, a gente está só falando. E é importante a gente falar esses detalhes, porque são detalhes que você, de repente, aí está assistindo, absorve, eu tinha que fazer isso mesmo. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa, quando eu morava em Canoas, lá na Matias Velho, no início, na entrada da Matias ainda era trem, olha aí, eu sou do X. E tinha o supermercado nacional lá na época, acho que era nacional o nome, eu me lembro que era um supermercado logomarca verde, até, né? Eu acho que era nacional. E fui lá, eu queria ajudar meu pai e minha mãe, queria trabalhar. Meu pai e minha mãe trabalhavam, não tinha problema, mas eu queria ganhar meu dinheirinho e tal. Eu fui ser caixa. Eu fiz isso, cara. Não tinha naquela época estrutura, cursos, não era tão o aparato que é hoje, né, do endomarketing hoje que existe nas empresas e tal. E eu ia lá, eu ganhava gorjeta. Quando eu descobri isso, que eu ganhava, opa! Eu vou começar a levar até o carro. E assim eu fui indo. Foi como meu primeiro emprego. Mas depois saí, não adianta, fui parar em agência de propaganda sem querer também. Mas é que são questões muito diferentes. Eu estava falando algumas coisas. Eu fui vendedor durante muito tempo e eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar em vendedor no Shopping Guatemi, eu não tinha carteira de cliente. Calçados, né? Uma empresa. Inclusive ela não existe mais. E eu me lembro que os meus colegas mais jovens, né? Eles não queriam levar as sacolas, porque sacola de calçado, até o carro, no shopping, no estacionamento. Sacola comprida? Aí eu fiz uma vez, eu levei no carro e era jovem, 20 e poucos anos. E aí a cliente, quando voltou, assim, eu lembrei de ti, tu lembrou? Eu não lembrava dela, ainda estava começando, não tinha isso foi importante. Registrar cliente e tal. O que eu fiz? Fui lá, fiz uns cartõezinhos, e a cada vez que o meu colega não queria levar, mas não foi tu que fez a venda, cara. Tá tudo bem, eu levo pra ti. Ele assim, trouxa, tá levando a sacola, nem ele fez a venda. Olha o detalhe, eu chegava no carro, certo? E botava as sacolas no porta-mala direitinho e tal, fechava, porque geralmente as clientes estavam com mais shopping, né? Outras compras. E eu tirava um cartãozinho aqui, né? Usava a camisa com bolsa, era bem antigo. E eu entregava aqui, ó, esse é o meu cartão. Eu fiz um cartão, né? No tempo do tempo da tipografia. Agora tu sabe que é a idade que eu tenho. Nossa. Então é o seguinte... E aí começou a acontecer um fenômeno que era bem estranho. Aquele cara mais safo, que tinha carteira de cliente e tal, ele não vinha, né? Muitas vezes o cliente procurando esse. Sabe, eu tava o último da fila, porque o cara tá começando, é o último da fila. Eu quero lá, aquele cara lá, né? Ainda tinha cabelo, eu quero aquele cara lá. E o pessoal, como assim? Falou, eu quero comprar com ele. Aí começou um fenômeno, as pessoas procurarem. Então, se eu posso dar uma dica que já ajudar, faça algo a mais. Muitas vezes. Abacaxi, faça algo a mais, abacaxi, entendeu? Porque desde que mundo é mundo, quem faz alguma coisa a mais, né? Hoje o mundo está muito em cima da meritocracia, que é reconhecer sempre. Isso é uma coisa que eu vou deixar claro aqui, sempre tem alguém nos enxergando. E eu me lembro que eu ganhei muitos clientes na época, que eu não tinha carteira de cliente, eu era novo no negócio. Pelo fato de eu fazer mas tu é um trouxa. Tu levava essa cola no carro sem fazer a venda. Tu fez cartão de visita do teu bolso, sem a empresa te dar. Legal, mas eu não tinha nem noção, cara. O que era vendas a partir do momento que eu comecei a fazer uma coisa que ninguém fazia.
Então, assim, quer te posicionar no mercado de trabalho, faz algo a mais. Né? Observa, porque hoje, quando a gente vai contratar na nossa empresa, a gente não tem um perfil previamente definido. A gente quer pessoas que gostem de pessoas. Claro. Né? Qual o teu perfil? Nós vamos, logicamente, ter a função lá, que tem a vaga em aberto. Mas a gente quer pessoas que gostem de pessoas. Aí eu pergunto a seguinte frase na entrevista, já vou deixar aqui, para quem quiser saber, o que tu vai agregar no meu negócio? O que tu vai trazer, né? Tu conhece a nossa empresa? Conheço. Já teve aqui? Já. Né? Ou nunca tive, mas nessa meia hora que eu estava aguardando, eu percebi. Aí tu vê aquele cara que é, né, a menina, o rapaz, que é antenado, né? Tava ali meia hora esperando, começa a observar várias coisas. E ele fala, observei que vocês têm a bolsa aqui, tem a sacola, quem entrega a sacola é... Aí tu começa a ver aquele que já tem uma visão um pouquinho além. Tá, mas ele é um Z, ele é um Z. Tá, mas daqui a um pouco tu consegue trazer uma característica e necessidade que ele tenha, atrelando um pouco daquilo que o X teria. Mas assim, essa história é muito bacana, porque está atrelado ao abacaxi. É verdade. Faz um pouquinho mais, faz um pouquinho mais. É o que eu percebo no mercado, Thiago. No mercado, muitas não são todos, sabe? E às vezes eu confundo. E eu vou falar aqui pelo Rissu, que é onde eu mais vou. Né? Vou no Stock Center, meu cliente também, né? Em rádio. Qual é o outro cliente que eu tenho? Assun Supermercados, conheço o Antônio Ortiz desde... Nossa... patrocinadora, a Vera já percebeu, viu como é que é a minha relação com ele, né, no rádio e tal, enfim. E posso dizer ali que no Rissu eu vi detalhes assim, não são todos que tem essa percepção, e não são todos que tem essa mesma percepção também, até mesmo a tua loja, digamos assim, nas lojas Inês, mas tu tá trabalhando para que isso se formalize cada vez mais, né? Mas no mercado lá, tu tem essa do abacaxi, eu vejo que tem alguns. Claro, tem alguns ali. Mercado, e isso é vocês trabalhando eles? Sim, a nossa filosofia é servir pessoas com paixão. É essa a nossa filosofia. E há uma dificuldade bem grande em mostrar essa visão, porque não é a visão da geração, dessa geração, que é a Z, porque eles são mais fechados, eles não olham no olho quando conversam, né? Eles não são de muitas palavras, não são de muito contato, eles são mais isolados, né? E há uma dificuldade mostrar essa visão aí. E a gente está mostrando, a gente está falando, a gente orienta, né? A gente investe muito em orientação, a gente envia nossos colaboradores lá para a matriz, lá para conversar com pessoas especializadas, psicólogos ali, né? Diretores de RH, tudo ali para orientar, para mostrar essa proximidade que a gente tem que ter com o cliente. O cliente tem que se sentir como se fosse, eu ouvi falar que o nosso mercado é um mercado local, e realmente, para ter essa, uma coisa local, é o boteco do seu Zé, que eu vou lá e compro minhas coisinhas, que eu conheço o seu Zé que me conhece. É isso que a gente quer passar. E a gente tem dificuldade, sim, alguns assimilam, outros não, mas a gente continua, prega o martelo, né, batendo, né, não de bater, mas assim, de fixar uma ideia, né, de fixar uma ideologia aí para que possa prosseguir e desenvolver dentro da empresa, né. Eu falo do Rissu, assim, local, porque eu tenho uma convivência muito forte com o pessoal daqui de Tramandaí, porque eu moro há muito tempo. E a colocação deles, assim, eu converso em vários lugares, eu vou no boteco, eu vou no mercadinho, eu converso com todo mundo. E a impressão do Rissu aqui é o Rissu popular, o Milanese, o Mercado Central no bairro, o Valdir, não sei, parece que não é menosprezando, são os mais fortes. Então as pessoas valorizam isso. E aí colocaram o Rissu como se fosse um mercado local. Ah, não, o Macromix, o Assun, o Stock Center são grandes, são de fora. Não tem essa conotação? Sim, tem. Bom, mas aí é o seguinte, também tem uma dificuldade que eu vejo muito com jovem aprendiz, que eu quero perguntar para vocês dois. Abaixo de vocês. A pessoa que está abaixo de vocês, ela está apta para entender tudo o que vocês querem e passar para esse pessoal? Eu posso comentar isso, a gente é muito verdadeiro em tudo que a gente faz, né? A Lojas Inês, ela tem uma característica... Tá bom o áudio aí, Jimmy? Tá tudo certo com eles ali? A Loja Inês tem uma característica que a gente vive aquilo que a gente prega, né? Isso parte dos nossos diretores, inclusive, rapidamente aqui, o nome Lojas Inês vem de uma homenagem dos nossos diretores, Eduardo Pellegrini, a mãe dele, Nona Inês, que por sua vez constituiu a fábrica Rosa Bela mais de 30 anos atrás. Então, existe uma conotação familiar muito forte. Nossa.
Então, inclusive, a dona Inês, o seu Érico, o Eduardo, a Manuela, eles vivem a loja, eles praticam a loja. Então, a gente tem muito isso. Então, assim, respondendo a tua pergunta, como a gente vem trabalhando isso? Tá 100%? Estamos trabalhando para chegar lá, mas está ainda em processo, que é viver a cultura para que quem esteja junto possa, através desse exemplo, dos nossos diretores, né, das nossas referências que nós temos, que são eles, e através de nós gestores, eles possam viver também. Só que isso é um processo diário. Então, eu estou falando aqui de gerentes, coordenadores, supervisores, eles têm que ter uma relação muito forte com esses valores que a gente tem aqui como mantra. Né? Não é só para estar na manga ou para estar lá na parede, nossa, missão, visão e valores. Então isso é um trabalho diário, tá? Isso é um trabalho diário, é um trabalho constante, é um trabalho que exige de nós muita reciclagem. Então a gente está falando de reciclagem, investimento em capacitação, constituímos uma universidade interna, que é a Univés. Recentemente tivemos que parar com ela, porque não estou abrindo aqui questões verdadeiras, não vamos estar aqui, né? Porque a gente tinha que fazer o que? Não, para aí, só um pouquinho. Ela está realmente contento? Está tendo o nível de aceitação? Não, vamos parar, vamos rever e vamos trazer de novo. Né? Porque não existe nada estático e engessado hoje em dia. Acabamos de investir agora numa capacitação dos gerentes para formar eles, para eles poderem lidar, né, com essas questões, como recrutar, como selecionar, como dar um feedback. Tá, mas isso é falado há 200 anos, mas nada do que tu disse ontem tá igual hoje, né? O varejo, o meu varejo, quando baixa a grade, amanhã é outro negócio, né? A concorrência, o mundo, né? Está aí a questão de toda a tecnologia, das inteligências artificiais que estão tomando conta. Então, via de regra, quando a gente traz isso para dentro do nosso negócio, tem que ser uma prática constante. Então, demora até tu conseguir obter um resultado consistente, mas subindo degrau por degrau e sendo consistente nesse trabalho de valorização da cultura e acompanhamento daqueles que vão ter abaixo deles também, os colaboradores, isso vai gerar um resultado, mas é um trabalho constante. É um trabalho constante. Ele demora até acontecer, porque cultura, na verdade, não é algo que tu fixa, né? É algo que tu tem que praticar e quando tu não está, ele vai acontecer. Isso é cultura. Né? Vocês entendem melhor do que isso? Cultura é quando tu não está, ela estar presente. Né? E isso é quando tu tem realmente, tu fala, repete muito, né? Repete muito, se torna um mantra, né? Se torna Nós temos o nosso slogan, o jogo de futebol tá aí. O nosso slogan. Os técnicos, eles repetem a jogada. É um mantra. É um mantra. Então, assim... Mas eu queria que tu me dissesse isso também. Como é que tá a situação da área do supermercado? Ou seja, abaixo de ti, os subgerentes, não digo subgerentes, mas tu é o subgerente, chefe de loja, né? Que é o chefe de fruteira, padaria. Encarregados de setores. Eles estão cientes do que a empresa quer para passar para um jovem que está começando? É difícil, né? Sim, é complicado, né? Parece que eles têm medo de... Sim. É difícil lidar com pessoas, sabe? Que nem ele falou, chegar ao 100%. 100% a gente não vai chegar nunca, porque... A cultura está sempre mudando e a gente está sempre correndo atrás para se adaptar e é constante isso, é constante essa corrida aí de adaptação aí, mas o importante é correr atrás, sabe? E fazer com que a equipe corra atrás. Certo. Eu servi o exército, eu sei que não tem a ver com varejo aqui. Não, mas é importante, eu gosto dele também. É muito importante que eu escutava muito... O exemplo arrasta, e isso sempre me fixou. Isso sempre me fixou, isso sempre me chamou a atenção. Nós, como gestores, nós temos que dar exemplo, né? No falar, na atitude, até de meter a mão, né? Fazer junto, vamos fazer isso aqui, começar, nem que seja começar, sabe? Para dar um norte para as pessoas. E isso é importante, assim, eu vejo que a minha empresa ali faz muito isso, sabe? A gente pega junto, a gente ensina junto, a gente mostra o caminho junto, alguns demoram mais a assimilar as coisas, outros não, mas é uma busca constante para entender, né, os interesses da empresa, o interesse do mercado, né, o interesse individual de cada colaborador ali, né, porque são pessoas diferentes. Embora as gerações são muito marcadas por essas características, cada um tem a sua característica, eu também vejo pessoas dessa geração,
a Z, que tem algumas características da minha geração. São multitarefas e fazem outras coisas e não se importam de trabalhar. Tem, vi também. Tem Tem razão, vi também. Essa mescla aí, sabe? Uhum. E essas pessoas estão mais na iminência de crescer. Assumindo cargos mais rápidos. Exatamente. Mais rápido. É. E a maioria não. Eu sou contratado para fazer isso. É. Fazer isso, sabe? Não fazem outra coisa, assim, até porque estão aparado, a lei tá aí, desvio de função, tudo, mas tem limite. Claro. Desvio de função é caracterizado por constância, etc. e tal, né? Mas falta um pouco dessa geração assim ser mais multitarefa, assim, mas tem sim alguns que fogem a essas características coletivas aí, sabe? Uhum. E como gestor, a gente consegue sim tirar muito proveito. E as pessoas que estão já numa liderança de setores, assim como padaria, açougue, ela já são funcionários antigos, né? Que já tem uma visão melhor, assim, e consegue passar aquilo que a nossa empresa quer. Importante. Olha, gente, estou explorando vocês bastante aqui. A gente não quero continuar sendo explorador, mas eu vou explorar mais um pouquinho depois do intervalo, porque agora eu vou você tem que tomar um cafezinho. Enquanto a gente vai para o intervalo aí, confira aí no intervalo os nossos parceiros aí, a Pousada Atlântica Stay Home, tem aí Barão, Calhas, Lareiras, Inês, nosso show aí de intervalo aí rapidinho, a Ponte do Gaúcho, churrascaria boa demais, ali em Nova Tramandaí. E na sequência a gente está de volta aqui, eu vou apresentar para vocês aí, na sequência, um vídeo de uma geração X. Não, Z. Geração Z. Nós vamos ver o depoimento deles, aí nós vamos bater um papo sobre esse depoimento deles. Seguidinha, depois do intervalo, a gente volta com Digestivo Podcast. Oi, gente, hoje eu tô aqui na Inês e eles estão com uma super novidade, que é o cartão da loja. E hoje eu tô saindo hoje, ó, com o meu cartão. Eles só me pediram um documento com foto, pode ser parcelado em 12 vezes no cartão da loja. O atendimento aqui realmente diferenciado, eu fui recebida até com um cafezinho. Eles também fizeram meu atendimento pelo tablet, que eu achei bem moderno, bem diferente, e eu amei essa loja.
galera, muito bom dia. Olha só, quem aí não gosta de um bom desconto, né? Deixa eu te contar que a promoção do desconto progressivo continua rolando aqui na loja chinesa. E só pra lembrar vocês de como funciona o nosso desconto progressivo, uma peça tu ganha 10% de desconto, 2 peças 20% de desconto e 3 peças 30% de desconto. Fazendo o nosso cartão, tu pode levar todos esses descontos e ainda parcelar em até 12 vezes sem juros. Então não percam, corram aproveitar que a gente tá te esperando. Bom dia, pessoal. Essa semana vamos fazer uma promoção louca de especial aqui no Churrascaria Ponte do Gaúcho, Restaurante Ponte do Gaúcho, Avenida Minas Gerais, número 84, Nova Tramandaí. Vamos fazer um preço de inverno durante a semana todinha, e se bombar vamos continuar. Vamos fazer o fecha-mês, o churrasquinho, buffet com churrasco por apenas R$ 24,99. R$ 24,99. Não perca essa oportunidade de vir comer aquele churrasco louco de especial aqui no restaurante Ponte do Gaúcho, Avenida Minas Gerais, número 84, Nova Tramandaí. E isso só acontece aqui, churrasco apenas R$ 24,99. Um buffet livre, Avenida Minas Gerais, número 84, Nova Tramandaí. Não esqueçam, convidem os amigos e venham almoçar, botar a conversa em dia aqui no restaurante Ponte do Gaúcho com seus amigos e seus colegas de serviço. Que todos tenham uma boa semana. E estamos aguardando vocês a partir das 11h30 com aquele churrasco louco de especial, ok? Aquele churrasquinho louco de especial esperando por vocês, ó. Uma costelinha da hora. De volta com o Digestivo Podcast. Estamos. Olha, antes de continuar o programa, quero pedir para você, não pedir lá no início, para compartilhar, comentar. Comente aí qual é uma pauta que você deseja aqui no programa, no Digestivo Podcast. Eu vou te adiantar, hein? A pauta da semana que vem tá bem legal também. Hoje a pauta aqui é sobre o jovem aprendiz, né? E as gerações que estão atuando no mercado, que está muito legal o nosso papo, para você que está aí desde o primeiro bloco. E semana que vem nós teremos Olha, vai ser muito legal o programa. São 3 pessoas que eu conheço também. E sobre plataforma, sobre o trabalho em alto mar. Vai ser muito legal. O Paulinho Pedro, que participa, ele está voltando do Rio de Janeiro. Ele chega semana que vem, já antes do dia do programa. Ele trabalha na plataforma no Rio de Janeiro, em Macaé, 200 km em alto mar. 200 km para dentro do mar. O Roberto Salazar, o Beto está na Coreia do Sul. Acordei ele ontem à tarde. 3 da manhã. 3 da tarde aqui, 3 da manhã lá. Acordei o Beto, tá confirmado. E o Dinho, esqueci o nome do Dinho agora, o apelido é o Dinho. O Dinho é mergulhador, foi chefe de mergulho aqui nas monoboias, aqui em Tramandaí. E ele tem essa experiência de mergulho, de atender as monoboias, enfim, e as plataformas. Ele mergulhou muito nas plataformas essas que eu estou falando, em todo o Brasil e fora aqui do... Então vai ser um assunto muito bacana mesmo, que vai ser no dia 6 de fevereiro. E no dia 13 de fevereiro, no próximo programa, na outra semana, a gente vai estar falando sobre rádio, o meu mercado. A princípio, né? Dia Mundial do Rádio, né? Toda a história do Mundial. Super interessante. Do rádio. Não? Muita gente confunde setembro, o dia do radialista, com o dia... Não, esse é o dia nacional do rádio, né? Mas o dia mundial é dia 13 de fevereiro e a gente vai estar com as pessoas aqui bem legais aí, precursoras do rádio e tal, tudo mais, vai ser assunto bem legal. Bom, mas hoje a gente está aqui com patrocínio de Pousada Atlântica Stay Home, pousada familiar em Tramandaí, fica entre o mar e o centro de Tramandaí. A Vera comanda, Vera Garcia, na Avenida Atlântica 2516, as reservas pelo telefone da Vera. A Vera está no Booking também, né? A Pousada Atlântica, está no Booking e no Airbnb. Então, mas também tem pelo telefone. Você pode também pelo 9... E ganhou prêmio. E ganhou prêmio. Eu recebi aqui o prêmio para passar aqui para os nossos telespectadores ali, nos nossos internautas. Não mandou. Eu não gravei o nome do prêmio que ela ganhou do Booking. Tem prêmio. Ganhou. Um prêmio de... Tá garantido. Um prêmio, eu vou explicar aqui. Um prêmio de atendimento, um prêmio de acolhimento,
um prêmio de local, de localização e de ambiente, né, da pousada, que é uma pousada, só vocês indo lá para conhecer, vocês vão ver que é uma casa, não, mas aqui é casa, mas aqui é pousada. Aí depois desce um maluco de lá, sai um comunicador, outro comunicador colega que tá morando lá praticamente, aí nós recebemos, a Vera recebe clientes, inclusive, que vão participar do nosso podcast para março, do nosso programa aqui, que são pessoas de outras áreas também, né, Vera? Bom, tem Barão, Calhas e Lareiras, o William, vai lá e fala com ele, são produtos artesanais, diga-se de passagem, a lareira da pousada é do Barão, né, do William. Orçamentos pelo 997169341 para todo o estado do Rio Grande do Sul. Restaurante Churrascaria Ponte do Gaúcho, uma delícia almoçar lá no Ponte do Gaúcho, na Avenida Minas Gerais, no número 84. Lojas Inês, Tramandaí, Capão da Canoa, Torres, Farroupilha, Lajeado e agora Imbé, tá junto com a gente nessa parceria no programa de hoje aqui, representado pelo Sandro, e que a gente vai falar mais ainda. Bom, como eu falei anteriormente, gente, nós estamos aqui tentando passar para vocês aí, principalmente para você que é pai também, mãe que está assistindo, vó, avô, para dar essas dicas e depois do programa gravado, repassar para eles assistirem o quão importante esses dois gestores estão aqui apresentando para facilitar a tua vida aí, jovem aprendiz, no primeiro trabalho, as dicas que são importantes aqui, nós já falamos muita coisa. Bom, mas agora eu quero que vocês ouçam, é um vídeo, vocês aí também em casa vão assistir esse vídeo, é uma explanação de uma geração Z. Não, geração Z. Atual é Z. Geração Z. O assunto dele, vocês vão perceber na apresentação dele, e aí vocês vão entender as dificuldades, mas também entender o que esse cara está fazendo, que eu acho que está dentro do que tu busca para tua empresa, tu busca para tua empresa. Vamos ouvir o que o Rodrigo tem a dizer para a gente. Meu nome é Rodrigo, eu tenho 22 anos, eu vim de Novo Hamburgo, morei um tempo em Cidreira e depois eu vim para Tramandaí. Eu tenho uma faculdade de filosofia, licenciatura, que eu fiz pela Unicinos, que eu fiz em 2022. Eu tenho 2 semestres. Lá em Cidreira, eu vim com uma perna para frente e outra para trás, não sabia nem o que fazer da vida, entendeu? Eu vim na sorte com o meu marido e aí a gente teve muitas dificuldades em procurar alguns empregos em áreas específicas, até mesmo para cozinha ou para qualquer seja tipo de coisa. A gente mandava currículos para qualquer lugar e ninguém vinha. O único método de conseguir algum emprego foi por indicação, que eu consegui, eu e ele, a gente conseguiu aqui em Tramandaí, eu para restaurante e ele para um bazar, mas apenas como indicação. Porque todos os outros currículos que a gente mandou, todos eles foram descartados e nunca teve nenhuma resposta. No começo foi muito difícil a questão de trabalhar no restaurante, eu não fazia nem ideia. Eu fui simplesmente escalado para entrar e não ser ensinado. Lá eles tentaram me ensinar algumas coisas, mas não deu muito certo porque era muita pressão e cobrança em cima de cobrança. Não existiu uma base. Então eu fui escalado para ir para outro setor, onde lá, pelo menos uma única pessoa foi boa o bastante para me ensinar do começo. Tanto o corte, tanto a organização, tanto a limpeza. Essa pessoa me estruturou tudo. Até o que eu sei hoje, eu aprendi, foi por causa dele. Mas teve a questão das pessoas que mandam e não sabem mandar, não sabem liderar. As pessoas são estúpidas, são grossas, acham que elas têm, na verdade, excesso de autoridade, um fascínio autoritário pelas coisas que chega a ser um absurdo. A pessoa acha que qualquer coisa pode pisar em ti, ou pode te humilhar, ou pode fazer o que quiser contigo. E isso foi o pior desafio, que até hoje eu me tornei uma pessoa muito defensiva, de me defender muito a palavra das pessoas por causa desse emprego. Que foi, eu tive uma chefe, eu tive uma pessoa muito autoritária, e isso acabou totalmente com a minha motivação de estar naquele trabalho. Eu entrava lá com vontade de sair,
Eu acordava sem vontade de ir por puro medo e pura pressão. Saindo daquela jornada de a escravidão que eu tive naquela empresa, naquele emprego, eu tive que sair por motivos psicológicos, porque não dava conta. Eu simplesmente não dei conta e saí por motivos psicológicos mesmo. E eu simplesmente eu fiquei sem chão, assim, né? E uma pessoa me contou, assim, que a gente tem que ir atrás de pessoas que querem a gente e precisam da gente, e não pessoas que não precisam da gente. E aí eu acabei correndo atrás disso logo depois de sair do restaurante, e eu fui para um mercado. Eu fui para um mercado. E esse mercado, assim, eu trabalhei no mercado faz 2 semanas que eu tô lá. Eu consegui logo em seguida porque, querendo ou não, trabalhar em mercado, as pessoas não querem trabalhar em mercado. As pessoas simplesmente não têm essa mentalidade boa sobre o mercado. Claro, eu não vou defender os mercados que realmente escravizam as pessoas, porque tem mercados que escravizam. Nesse caso, esse não escraviza, ele é decente. E o que acontece? Nesse mercado, eu comecei a trabalhar na limpeza. E eu vi lá, hoje, eu me dei conta de que lá eles realmente precisam de mim. Porque a pessoa da limpeza, que trabalha na limpeza, ela é muito velha, muito idosa, não tem mais qualificação suficiente para estar naquele emprego, por condições físicas mesmo. E eles precisavam de alguém jovem, alguém que saiba limpar, que isso é uma coisa boa do que eu aprendi no restaurante, porque lá eu lavava chão todo santo dia, passava água, tinha que passar pano, era um inferno. Mas eu aprendi lá a fazer essas coisas e é exatamente o que eles precisavam naquele momento. Tanto que agora eles estão revitalizando a loja com a limpeza por causa de mim. Então, assim, a gente tem coisas boas e tem coisas ruins, só que essas coisas ruins é o que estragam as coisas boas, entende? Então é todo um complô, assim, é todo um ciclo que a gente vai ter e que a maioria dos jovens hoje em dia tem esse problema com a questão da autoridade. Então, só que agora eu me inscrevi numa faculdade de pedagogia, que era uma prévia continuação do que eu já estava estudando em filosofia, né? Então, assim, eu quero voltar a trabalhar em escola, né? Então, assim, esses trabalhos de mercado, esses trabalhos mais, vamos dizer, que não necessita de tanta pressão, é bom para as pessoas que estão começando a estudar de novo, porque eles têm um forte, eles têm alguma coisa para se segurar por um tempo. E é esse o meu objetivo. Eu vou ficar enquanto der, enquanto eu puder, até eu poder trabalhar em uma escola e continuar os meus estudos. Porque lá eu vou ter a oportunidade de continuar os meus estudos, de ter um emprego estável e poder viver bem. E eu não vou poder ficar naquela pressão psicológica o tempo todo e não vou poder ficar naquela jornada de escravidão igual as outras pessoas têm, né? E eu sou uma pessoa, vou dizer, sou tudo nesse quesito, né? Então, eu vou estudar pedagogia, eu me pretendo no futuro virar um professor, como eu já estudei, já trabalhei em escola, sei como é, e sinto saudade, porque trabalhar em escola é uma coisa boa. Eu sinto saudade de trabalhar em escola. Mas, por enquanto, esse trabalho temporário que eu estou tendo na limpeza está sendo útil para as pessoas e está sendo útil para mim. Então, está sendo mútuo. E isso é bom. Uma coisa que eu tenho para dizer, assim, para as pessoas é que nem todo emprego é para sempre. Nem todo emprego a gente vai ficar trancado lá para sempre. Uma coisa que a gente pode fazer, quer dizer, eu tenho sorte, tem outras pessoas que não têm tanta sorte quanto eu, ter essa estabilidade de poder pagar uma faculdade ou trabalhar ao mesmo tempo, mas assim, uma coisa que eu digo para as pessoas é tentar.
Se não deu certo naquilo, vamos tentar outra coisa. Se aquilo tá ruim para ti, não é para sempre. Mas tenta achar alguma coisa que as pessoas precisem de ti. E não o que as pessoas não vão precisar. E aí tu vai se dar conta do quanto tu pode ser importante e o quanto tu é importante e que tu não é inútil. Meu nome é Rodrigo. Legal. De volta? Estamos de volta? Que E baita aí, aprendizado. o que que tu ouviu? O que 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 vocês baita acharam? aprendizado. As coisas acontecem, eu acho que por uma junção o universo vai trazendo, né? É. Quando nós falamos de geração Z, olha que importante. Comportamento multitarefa. Se manifestam livremente pelas redes sociais. Forte senso crítico. Inseguros quanto ao futuro e têm identidade fluídas e não gostam de rótulos. O que ele deu para nós ali? O exemplo, né? Ele estava no caixa, hoje ele é da limpeza, mas ele não era feliz no caixa. Não era feliz. Mas, então, essa geração, e aí que a empresa vai ter que entender, e nós estamos aprendendo isso dia a dia, né? Nós, Lojas Inês, é entender que muitas vezes aquela função que ele está, que pode ser ter um cargo importante ou um salário até compatível, não está realmente atendendo a expectativa dele. E hoje ele faz muito bem a limpeza, de uma forma que ele se sente realizado, do qual o caixa não era. E não se sentindo inferior. Exatamente. Não se sentindo inferior. E ele falou sobre liderança, né? Eu acho que é um desafio para todos nós, e o amigo aqui, certamente, no Sul, sente isso também, quer desenvolver liderança, mas também não é fácil. Mas também não posso colocar que é difícil, é o desafiador. Nós, hoje na empresa, a gente procura abolir muito algumas expressões de é difícil, não é fácil e tal. É desafiador, né? Esse mês, desafiador. Não é um mês difícil para nós. Gestão de pessoas, desafiador. Porque também o nosso líder, que tem outros universos, né, que ele também é de uma geração, ele vai ter que se reciclar, e por isso investimos bastante nele, mas para entender, olha que lição que ele nos deu, que ele falou sobre, né, um líder autocrático, um líder que muitas vezes oprime. Então, assim, a linguagem... Tem que linkou a escravidão, né? Linkou a escravidão, e para ele está linkado a isso, porque a geração Z é uma geração liberta dessas questões. A questão da opção de gênero, a questão de raça, cor, enfim... E isso é muito importante, que estamos, logicamente, cada vez, nós somos uma empresa muito democrática, e acredito que o Rissul também, pelo que eu vejo, pelo perfil das pessoas, mas o mais importante é a gente entender que esta pessoa, na nossa cabeça, geração X, cara, tu quer sair da limpeza, tu quer sair do caixa para limpeza, na nossa opinião, ele está regredindo. Na opinião dele, de geração Z, não. Cara, ele está buscando a felicidade para continuar trabalhando. Exato. Né? Cara, o que ele quer? Ele quer trabalhar, bicho. O que ele busca, acima de tudo? Ele busca continuar trabalhando, sendo feliz e realizando uma atividade que satisfaça a necessidade dele. E como botar essa gente toda junto, de repente um X, um líder X, né? Tá lá o gerente X. Mas tu é louco, tu vai sair do caixa pro... Nossa, cabeça pequena, não quer crescer. Tchê, ele quer crescer. Ele quer crescer. Mas ele quer crescer dentro daquilo que ele acredita. Ele pode ser o chefe de limpeza. Mas total. E ganhar mais do que o cara. Daqui a pouco ele dá uma super ideia. Né, Thiago? Vai no mercado lá, dá uma super ideia no mercado, que consegue limpar em vez de 1 hora de limpeza. Ele é da geração Z, que é super tecnológico e tal, e dá uma super ideia que de repente não buscaria em outra geração, e ele cria um movimento lá, um processo de limpeza que ninguém havia pensado. E isso realiza ele. E mais um detalhe que ele colocou. Apesar de ter uma pessoa que atrapalhava, de certa forma, abaixo de vocês, no caso, que trancava ele, que maltratava ele, chegou uma outra pessoa, geração X, que ajudou, ensinou ele lá no restaurante a fazer a limpeza da forma certa, que ele achou que a limpeza no lugar que ele está, faltava aquele tipo de trabalho. E ele disse, eu vou para lá, que é ali que eu vou crescer. Isso é visão. Mas visão, não é? Enquadrar as pessoas... mas existe a pessoa certa para a função certa, existe as habilidades daquela pessoa naquele momento para uma função específica. Mas não significa que ele não possa migrar. Então, assim, hoje nós acreditamos em Lojas Inês que cargo e função, né, ele tem que ser trocado por competência, habilidade e responsabilidade. Então, assim, desde os diretores, os proprietários da empresa, eles não trabalham com, tu é diretor, tu é gestor. Todos nós botamos a mão na massa. Tanto é que nós temos um lema na empresa que é o STV, somos todos vendedores. Nós só abrimos as portas porque nós temos clientes. E se todos nós não tivermos a mentalidade de que
temos que nos entregar ao atendimento e propiciar um ambiente que todos, desde a moça, da senhora lá que está limpando, até a moça do caixa, o rapaz do estoque, o vendedor principalmente, o gerente, nosso gerente hoje é salão de vendas. Nosso gerente está lá, ele é um gerente barriga no balcão, né? O gerente nosso não tem mesa, ele tem o quê? Ele tem o convívio com o cliente. Então, FTV, a gente vem trabalhando esse mantra também, e é muito importante que quando ele vê que os líderes praticam, aí o amigo trouxe o exemplo, né? Ele vai atrás. Né? Ele trouxe o exemplo do militarismo e tal, que eu acredito muito como geração de... Nossa, é uma paixão, né? Disciplina, tal, ordem, progresso. Mas o mais importante é que isso seja praticado. Né? E que as pessoas entendam isso. E isso eu vejo que é o que o jovem da geração Z está buscando. Depois eu quero citar até um fato de uma seleção que eu fiz, que foi bem bacana, uma pessoa que está na empresa até hoje. Mas vamos ouvir o que o Thiago, porque na verdade ele afeta, ele está dentro do teu segmento, ele está no supermercado. Hoje ele falou mercado, mas é supermercado que ele está atuando. Sim. Mercado que a gente fala aqui, que é popular, ele é tão popular quanto o Rissul na cidade de Tramandaí. Sim, varejo, lidar com pessoas, lidar com cliente. A questão de gestão pode ser polêmica aqui que eu vou falar. Né? Mas a gente quer. É virar mesa. É muito importante a questão da gestão, porque os colaboradores seguem a gestão mais do que a empresa. Sabe? Quem faz acontecer o movimento é o gestor. Ele que é responsável, não é o nome, não é a placa a Lojas Inês, não é a placa Rissul. Essa tarefa é do gestor, sabe? Se ele é líder, né? Se não chefe. Ele é líder, arrastar contigo, sabe? Porque eles vão fazer para ti, sabe? Porque querem o teu bem, porque tu sabe falar, tu é uma pessoa bacana, tu sabe orientar, tu sabe ensinar, tu sabe direcionar, tu sabe abordar, tu sabe chamar a atenção, né? Tudo isso é importante para uma gestão, para conseguir arrastar essas pessoas, sabe? E realmente, esse comportamento, essa atitude autoritária tem muito, né? Não por maldade das pessoas, é por falta de preparação, por falta de experiência. Falta de preparo dele mesmo. Se ele tem oportunidade para ser chefe lá no Rissul, ele tem que repassar o melhor dele para os subordinados que estão abaixo dele. Assim como tu passa para ele. Entendeu? E não tem medo de que ele ocupe o teu lugar, ocupe o teu. Isso é normal na vida. Alguém vai ter que assumir o teu lugar futuramente. Essa mentalidade tem que ser construída porque você é muito novo, né? Por exemplo, tu recebe uma função, um cargo de liderança, e tu ter a abertura, uma mente aberta para entender que eu tenho que ter alguém muito melhor do que eu, para que eu possa um dia ir para uma posição melhor do que eu estou, significa, cara, para quem que eu vou passar o bastão? Para alguém igual ou melhor do que eu? É natural que tem que ser melhor do que eu. Então essa pessoa eu tenho que prepará-la tão bem quanto eu me preparei. Então isso é um trabalho também do líder, que forma líder. Isso é um ciclo muito grande nas empresas. Isso não é fácil, vamos lá. Isso é complexo, né? A partir do momento que tu tem que desenvolver outras pessoas e aceitar que daqui a pouco ela vai ter um ponto de vista diferente que o teu. Ela vai fazer melhor do que você fez. E muitas vezes ela vai trazer questões que durante anos tu não enxergou. E por vezes, se ela não trouxe algo, mas te trouxe uma ideia, mas não foi ainda melhor do que a tua, tu vai ainda dizer para ela, olha, gostei da tua ideia, mas vamos manter essa aqui. E não entenda que isso é uma coisa que vai te desmotivar, não pode te motivar. Me traga outra ideia na semana que vem, vamos continuar, que a coisa tá boa. É assim que o gestor tem que fazer, porque tem muita gente que diz assim, não gostei da tua ideia, deu, tchau, e aí tu desmotiva. Com certeza. Uma figura que pode crescer na empresa. Com certeza. Nossa, me lembro de um treinamento que eu tive para gerentes, ali que nós investimos bastante, o Rissul investe bastante. E eu fui lá para a Stay e nós começamos na reunião e nós fomos fazer uma brincadeira com figuras de super-herói, né? E eu peguei o Batman. Um pegou o Flash, outro pegou o Homem-Aranha e eu peguei o Batman. E nessa questão da gente reconhecer o talento, que às vezes até supera, alguma coisa te supera. Que a gente, acho que por natureza a gente tem que o gramado do vizinho é sempre mais verde, né? E isso também nas características das pessoas a gente vê, esse cara faz melhor que eu, isso e a gente tem que reconhecer isso. A gente tem que reconhecer e deixar aflorar e deixar crescer. Porque vai contribuir com a tua liderança. Tu vai ser beneficiado. Eu acredito que eu vou ser beneficiado por um talento ali de um colaborador.
E eu peguei o Batman, o que eu vou falar desse cara, não sei o que. E daí eu me lembrei da Liga da Justiça, né? Porque ele é líder da Liga da Justiça com Super-Homem, Mulher Maravilha, Flash, todo mundo com poder e raio laser. Mas é eu que mando. E o Batman não tem nada, né? Não tem, mas tem a gestão de liderar. Tem um estilo, todo de preto, né? Tem o bate-cinto dele. Mais né? gatão, Bate-móvel. mais gatão dos caras todos, né? E eu digo essa Mulher Maravilha é chegada nele. como é importante a gente reconhecer, né, para que nem esse rapaz. Esse rapaz aí, ele se sentiu reconhecido naquilo que ele fez, naquilo que ele faz, ele limpa bem, ele é ágil, ele se destaca e ele se achou, né? E talvez até esteja ajudando aquela senhora que ele falou. Exatamente. Entendeu? Mas essa pluralidade de tu poder unir, né, as gerações é que tá, eu acho que o grande movimento do mercado de trabalho está nessa pluralidade. E por isso que, falando sobre quem está ouvindo agora, né, traga a sua individualidade, traga a sua verdade. Quando nós vamos entrevistar, nós não queremos aqui um ensaio, né? Tanto é que não existe um script pronto hoje, isso acabou, né, para entrevistar as pessoas, mesmo que seja, vou entrevistar pessoas para venda, tem um script. Não, ele tem que ser realmente algo que ele traga a sua verdade. E muitas vezes a sua verdade está numa individualidade, numa personalidade, que ele tem que trazer sobre aquilo que ele faz no seu dia a dia. Que muitas vezes não está relacionado ao trabalho, mas ele tem um feito que ele construiu, ele tem algo que ele contribuiu, muitas vezes não numa área que ele vai atuar, vendas, caixa, gerência, estoque. Então, as pessoas, quando forem realmente buscar o mercado de trabalho, que elas levem a sua verdade. Então, esses currículos enormes, com um monte de curso, legal, tá bacana. Mas muitas vezes, né? E outra coisa que eu vou pedir, pare de mandar currículo, não gasta dinheiro com papel, certo? Vai lá no QR Code, manda lá, manda, a gente abre o currículo, nem imprime mais, olha no celular, para de gastar. Esses dias eu vi uma colaboradora, geração X, um chumaço de currículo. Eu falei, quanto gastou nisso aqui? Ah, gastei um monte com impressão, xerox. Acaba. Né? Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes eu coloco o currículo de lado e digo, agora eu quero saber quem tu é, Paulo. Quero saber quem tu é. Na verdade, o teu currículo, formalmente, é a tua identidade profissional, né? Tá bom, mas eu quero saber quem tu é. Porque para enquadrar alguém dentro do teu negócio hoje, né? Tu botaria alguém na tua casa que tu não confia, que tu não gosta, ou que não tem um mínimo de afinidade com os teus valores, né? Que no caso, nós que temos e somos representantes de uma empresa, os valores da empresa, não. Então, muitas vezes não está ali escrito no currículo. E tu vai descobrir muitas vezes naquela primeiro 30, 60 dias. Tu vai descobrir ao longo de uma convivência. Sandro, mas me diz uma coisa, no caso das lojas Inês, tu entrevista de todas as cidades que tu vai, que tá contratando? Hoje existe uma questão que nós temos. A mesma situação para o Rio Sul, quero saber também. Nós temos lá o site, o e-mail do RH, o currículo ele envia, certo? Depois o gerente ele faz uma triagem e nós participamos, quando acreditamos que é importante participar. Sim. Muitas vezes a gente participa como apoio ao gerente, com uma segunda opinião. Então eu participo sempre junto com o gerente. Temos também a nossa gerente comercial que faz esse trabalho. Mas o mais importante colocar é que hoje o gerente tem autonomia de fazer um filtro e entender, dentro do meu quebra-cabeça, qual a peça que está faltando. Sim. Preciso botar um Z, preciso botar um X, preciso botar um Y. Preciso alguém alfa, né? Daqui a pouco é muito além. Hoje ele tem esse leque aberto para ele. Ele tem esse leque e a gente trabalha em parceria, né? Porque também tem que permitir que o gerente se desenvolva. Inclusive a capacitação que a gente acaba de contratar é uma capacitação voltada também a fortalecimento dele entender como ele recruta, né? Porque o processo ele não é só entrevista. Eu tenho que selecionar, eu tenho que recrutar, selecionar, entrevistar e a partir daí adaptar, treinar, e aí sim ele entra no teu quarto. Então é um processo longo. Sim. E tem que ter acompanhamento, feedback. Ele tem que saber por qual indicador ele é medido, isso é muito importante. Qual é o meu indicador? O que eu, lá na padaria, o que eu tenho que fazer? Quantos pães? O que eu sou medido? É por limpeza? Então, a clareza, né? Hoje o mercado de trabalho exige clareza. Eu espero de ti isto aqui. Né? Aí tu sabe exatamente, tá, mas eu tô falando certo ou tô fazendo errado? E hoje tá muito maluco que as pessoas não esperam mais tu dar feedback. Elas te chamam. Ontem mesmo uma colaboradora assim, eu queria falar contigo. Falei, vai pedir demissão. Eu quero um feedback. Mas, cara, que legal, né? Eu quero saber como é que eu tô. Eu quero saber como é que eu tô. Então as pessoas elas estão numa pegada que ela quer saber se ela tá dentro disso aqui que tá escrito na manga ali, os valores, missão da empresa, né, a visão, ou não.
entendeu? Então, Esses dias eu ouvi de alguém dentro de um, não me lembro onde é que estava, que eu vi a pessoa falar, eu quero saber do feedback. Feedback eu entendi, mas eu entendi o que ela sabe. tá tudo bem. Aí eu disse, cara, A gente eu achei legal, porque ela queria saber, eu tava perto do gerente ali e tal. Mas, ô Thiago, e me diz uma coisa, Tramandaí especificamente passa por ti, então, por ti que passa as pessoas ou tem um trâmite como tem as lojas Inês? Para chegar o novo... currículo? O currículo, isso. O ingresso? Uhum. Eu tenho um RH, né? Nós Sim. temos um RH ali que seleciona... mais perto do microfone aqui. Aí. Que seleciona as pessoas, né? E ela ingressa na empresa, a gente dá treinamento, a gente conversa, a gente passa pelo gerente, passa por nós, passa pelos setores e a gente instrui, né? Ali, depois que ela passa do contrato, a gente continua investindo nela. A gente, como eu falei no começo aqui, a gente envia ela regularmente lá para esteio, lá tem setor de açougue lá, tem os entendidos do açougue, tem os entendidos da padaria, né? Tem toda a liderança lá que passam essa visão de uma melhor forma do que nós aqui na filial, entendeu? Entendi. E tem esse ensino aí, né? Essa atualização, né? A gente atualiza bastante os nossos métodos de ensino aí. O RISU tem um RH, a Unidasul tem um RH bem forte nisso daí, né? Como ele falou sobre diversidade. É lá no Vale dos Sinos mesmo? Não, Esteio. Esteio, né? do ladinho aqui antes. Abranger todas essas minorias, né? Porque isso é muito atual, né? É muito importante isso daí. E a gente tá sincronizado com a atualidade em relação a isso. E voltando atrás um pouco, sobre realocar, porque eu tô aprendendo. Eu ainda sou bem novo, assim, na relação de gestão. Não, eu digo, todo dia a gente tá aprendendo. Eu aprendi coisas com vocês hoje aqui, que eu não... Eu tô plugado nele, vou botar um USB aqui nele, vou aprender com isso. É uma empresa memorável. E agora nós estamos com um gestor ali, o meu gerente, que é o Arnaldo, que ele traz muito bem isso daí, sabe? Não deu certo quem sabe tu não vem para esse lado aqui. E daí como a gente consegue recuperar pessoas com mudança de ambiente, mudança de função, sabe? É impressionante. A gente não olha pode... que legal, olha que dado importante que ele está passando. Sim, eu acho que é o caso do menino aqui, que saiu do caixa para limpeza, que achou melhor. Eu não tinha essa visão, isso eu trabalho bastante. Agora que eu estou começando a ter essa visão, né? Porque as coisas, a gente pode saber muito bem na teoria, nas coisas, mas a vivência é importante, né? É o que o Santo falou, O dia é importante, assim, eu estou acompanhando o meu gestor lá, fazendo essas manobras e dá certo, e recuperamos os funcionários, mas isso daí é muito gratificante, sabe? A gente consegue... recuperar as pessoas e também o funcionamento operacional da loja. E vou te dizer, eu que sou frequentador de mercados, é onde eu mais vejo as mesmas pessoas trabalhando. Inclusive eu conheço por nome, assim, não lá nas lojas Inês. Já tive, claro, mas quem mais frequenta é a Vera. A Vera vai mais nas lojas Inês e tal. Mas o que eu quero dizer assim, não que eu não vá ali, ó, como eu sou do atendimento, né, minha função, independente do rádio, eu tenho faturamento, né, por trás, e eu tenho meus clientes. Então, eu vivencio todos eles. Eu quando eu não estou num outro cliente tentando uma venda, eu estou no pós-venda. Prospectando, né, novas contas. Então, isso é importante. E em cada momento que a gente... Por exemplo, assim, tu disse que tinha um exemplo fora do... que é legal, né? Pois tu sabe que uma coisa que eu faço todas as manhãs lá no meu trabalho, e que não me afeta em nada, parece que as pessoas se sentem afetadas por fazer coisas simples. Eu chego e meus colegas da noite, do outro dia, da tarde, algumas vezes eles deixam lá um copo de café, um copo de água, deixa ali na pia, ali, eu chego, faço um café de manhã, eu faço o café, eu limpo, deixo organizado para eles que vão começar a fazer à tarde, entendeu? Claro que às vezes eles deixam tudo, eles se tocam, e vejam que eu limpei, então eles também deixam pronto para mim também no outro dia. Então, mas tem gente que parece que isso é uma afronta. Sim, uma ofensa. Uma ofensa, tu deixar... Não é minha função fazer... Como? Tem que ter o a mais, né? Ou não é, Sandro? Com certeza. Existe um dado hoje importante, até falando sobre a questão de migrar as pessoas e fazer essas manobras, né? Hoje no Brasil, as pessoas que passam de 3 anos, tá? Esse é um dado, depois eu posso compartilhar
passam de 3 anos dentro de uma empresa, é porque elas passaram por uma ou 2 funções antes da função atual. Ó, Então, por exemplo, existia uma um estatística. conceito, estatística, tá? Então, eu estou falando que as pessoas que conseguem passar de 3 anos numa empresa, tá? Eu estou falando de em torno de 45% dessas pessoas que passam e permanecem durante 3 anos, é porque elas vieram por outras funções dentro da própria empresa. Então significa, quando tu pega uma pessoa que ela iniciou numa função lá, no meu caso lá, vendedor, mas ele foi vendedor, né? Ou ele começou numa época diferente, ou no mundo atual ele passou por 2 funções antes de chegar. Então ele vai experienciando outras atividades até que ele chegue naquela função e permanece. Onde é que está o engajamento e a fidelização? Ele começa a conhecer melhor a empresa, os valores, e ele começa também a se colocar em teste para saber aonde eu me adapto melhor. Aonde o mundo, essa função me aceita e eu aceito ela. Então é bem interessante esse dado. Então, poxa vida, mas muitas vezes, mas agora eu vou te trocar de função. Tem colaboradores que não aceitam, mas é mais importante tu experienciar para ele entender. Poxa, eu imaginava que era tão ruim trabalhar lá no açougue. Cara, é muito bom trabalhar no açougue. Cara, eu quero ficar aqui. No meu caso, nós temos colaboradores que começaram no estoque, do estoque foram para o caixa, do caixa foram para a venda, até chegar a gerente. No caso, temos até nosso gerente comercial que passou pelas áreas e chegou numa função maior. Então, se puder rodar rotatividade e migrar e todo mundo entender as funções da empresa, ela fideliza mais. Isso é uma estatística fato, aonde tu consegue também entender que ele vai começando a ter percepção do todo. Então, assim, o que acontece para te fidelizar as pessoas? Elas têm que fazer parte do processo. Puxa vida, essa construção também é minha. O empoderamento, né? Aquilo que ele falou, poxa, empodera. Deixa ele construir junto, deixa ele dar ideia. É fácil? Não é fácil. Vai vir ideias que não são cabíveis. Mas alguma daquelas descabidas pode ser aplicadas. Então, gerenciar muitas vezes esse universo também passa da oportunidade. Tá ok, não é uma ideia, mas vai lá e faz, eu quero ver como fica. Isso traz para ele o empoderamento e a responsabilidade. E ele diz, olha, batemos a meta, mas olha, eu contribuí. Eu tive uma ideia legal. Não é a minha meta, é a nossa meta. Não é a minha tarefa, é a nossa tarefa. Então essa questão do coletivo é muito importante para que essas pessoas, que muitas vezes no caso daquele menino, ele começasse a entender que ele faz parte. Né? E aí vem pelo feedback, pelo elogio, muitas vezes pela correção. Né? E tu citou o fato, né? Eu entrevistei uma colaboradora que está com nós aí há mais de 2 anos, e essa colaboradora, atual colaboradora, numa entrevista para as vendas, me chamou a atenção. Enquanto eu entrevistava, ela observava. E ela chegou na minha frente, né? Com piercing, cabelo descolorido, tal, lá, cabelo colorido, e, via de regra, um perfil muito interessante para o ramo da moda. Nós trabalhamos com moda. E aí na entrevista eu fiquei curioso, porque tinha um currículo legal, uma comunicação bacana. Sabe aqueles atributos, qualidades ali na hora da entrevista que deu match? Disse, cara, que pessoa fantástica. Pode fazer uma pergunta? Pode. Por que tu não conseguiu até hoje uma vaga nesta função de vendas? Tem esse perfil tão legal, tem tudo a ver com moda e tal. Ela fez assim, ó, por isso aqui. Tô falando sério, ela fez assim com a mão, por isso aqui. Ele me tocou profundamente. O cabelo colorido e a piercing. Piercing, tatuagem, eu olhei assim... Mas só um pouquinho. Se eu prego que nós somos uma empresa democrática, uma empresa que respeita todos os perfis e diversidades, como eu posso não dar oportunidade para ela? Vai estar em desacordo a nossa cultura. Eu falei, a oportunidade é tua. Mas tu não vai começar na venda. Tu vai começar como auxiliar de loja, e aí nós vamos te observar. Pensa se ela ficou 1 ano como auxiliar de loja. Quanto tempo ela está lá? Ela já está há quase 3 anos. Olha aí, que legal. E bate meta, comprou a própria casa, está fazendo carteira. É uma pessoa que encanta né, pela sua forma de atuar, assim como todos os outros que tem lá na nossa empresa. Mas, e se naquele momento eu perco esta colaboradora? Pois é. Se naquele momento eu uso do padrão, né? Puxa vida, esse padrão eu não vi ainda. Tá, mas por que eu não posso ter se eu trabalho com moda, se eu quero ter pessoas ecléticas diferentes e vendo isso na nossa cultura? Então hoje é uma pessoa que tem uma conexão muito forte com o cliente, os clientes vêm de Porto Alegre comprar com ela aqui. Tu vê, né? E existe, aí ela foi lá, criou um QR Code para o cliente poder acessar ela, um cartão virtual. Ela fez o grupo, como outros vendedores nossos, fez um grupo de clientes e ela interage, ela faz vídeos, ela interage nas mídias. Sim. Aí eu falei, esses dias eu perguntei, tá, e se nós perdêssemos esse perfil? Entre outros que nós temos também, esse é um deles, né? Temos uma moça do marketing agora, contratamos também, super diferente, trabalhava no mercado também, super diferente.
e tá dando show. Então, assim, trabalhar com a diversidade e conectar essas pessoas à tua cultura, Sim. mas respeitar essa individualidade e mostrar para elas onde é que elas podem se encaixar. E dizer o seguinte, vem, né? Uhum. Tu é uma boa pessoa, tu é um bom caráter, tu quer construir um negócio junto comigo, vem. E dá um pedaço desse projeto para ela. E deixa ela construir junto contigo. E isso vai criar conexão e, na verdade, vai atrair clientes, outros Com colaboradores, e tu vai ficar não só democraticamente, para ficar politicamente correto, ficar verdadeiramente aquilo que a gente prega, né? Que é respeitar. Respeitar. Exatamente. Thiago, Aí tem- qualquer geração, né? E tu tem, Thiago, tem um exemplo no mercado, assim, tipo que o Sandro falou, eu até vi, eu já vi exemplos lá no próprio supermercado que tu atua, Rissul, como em outros mercados que eu vou. Vi pessoas, assim, que são diferentes, que estão ali, Exato. sabe? Achei muito legal o que aconteceu. Tem algum exemplo pra gente que tu tens lá hoje? De mudança, de... Pode ser de mudança de trabalho, de atuação para outra e que tá lá no mercado? Sim, claro, tem. Eu vi muito isso nesse último ano. A gente trocou 4 colaboradores, claro que algumas vezes não deu certo, mas 4 se destacou bem ali, que foi um para a loja, né, saiu da frente de caixa lá, porque o legal do mercado é que não é só atender pessoas diretamente, tem outra função, tem função lá atrás, no depósito, tem função que não atenda diretamente ao cliente, porque atender o cliente diretamente não é para todos. Sim. Não é para todos, né? E muita gente não gosta, muita gente não se adapta a essa interação assim com uma pessoa. Mas se adapta como tirar dali e botar aqui no cantinho, que ela desenvolve, faz e trabalha, que nem nós temos o caso do Luan, né? O Luan, ela estava ali na frente, trabalhando nos frios ali, né? Abastecendo iogurte, né? Orientando os clientes. Não estava legal fazendo isso, sabe? Não estava conseguindo desenvolver. E a gente pegou e ofereceu para ele para ir na padaria, lá na produção, lá dentro. Rapaz voa lá dentro, sabe? Bate a cabeça, trabalha e vem. Curtiu, canta, gostou. E, sim. Deu match. Deu match, Deu match. Respondeu. E é importante esse desafio, a gente vai lá e passa o feedback dele, tu evoluiu muito, isso daí, sabe? Parece que faz com que ele cresça, assim, a autoestima dele, né? A vontade de trabalhar, tudo isso daí. É uma melhora muito grande isso daí, essa mudança de hábito aí, né? E isso é importante fazer. É muito importante para não perder, né, as pessoas aí, porque a gente pode perder pessoas boas aí por questão de padrão, né? Questão de... É que não existe mais o padrão, né? Existe a questão da cultura. A cultura. Né? E aí tu vai inserir ele na tua cultura e tu vai convidá-lo a viver a tua cultura. A partir da sua individualidade, respeitando as suas características individuais, desde que ele esteja realmente dentro daquilo que a gente acredita que é o respeito mútuo. Porque, na verdade, assim, para que a gente está com a loja aberta? Para atender e encantar diversidade de pessoas. Exatamente. Então, tá, mas eu vou atender um perfil de cliente? Nunca. Não. Eu vou atender todos os perfis. Então eu tenho que fazer isso Com da tua porta equipe. para dentro, da porta para dentro. Porque da porta para fora eu tenho que dizer, cara, seguinte, eu quero todos os clientes. Então, se a gente está com as portas abertas, é porque a gente quer ter todos os tipos de clientes e nós queremos encantar, né? Que é realmente a missão do encantamento. Lá atrás na ESPM, Dado Schneider, Paulo Benaiter, outros professores sempre falaram lá nos anos 90, tá? Tô falando de 90 para cá, até os anos 2000 ali. As pessoas, eles já diziam, nós temos que trabalhar as pessoas, nós temos que trabalhar as pessoas, nós temos que levar as pessoas. E lá, o endomarketing, essa palavra já, né? Esse trabalho já existia, ele é americanizado, mas aqui no Brasil não se usava tanto. E o endomarketing nada mais era do que tu tratar a tua casa primeiro para depois tu divulgar o que tu tem para divulgar, né? E aí, com o passar do tempo, essas situações foram melhorando. Eu estou vendo que hoje, pelo que vocês estão me colocando aqui, as empresas estão muito preocupadas em cada pessoa. Ou seja, porque ninguém é igual a ninguém. Não é um número, é um nome. Não é um nome. Mas tem um número de matrícula, não. Não. E isso eu falo com toda a propriedade. Os diretores da empresa, nossos colaboradores são premiados por meritocracia. Quando há algo disso, ele vem entregar pessoalmente. Sim. Então, se ele vem entregar pessoalmente um a um, independente, não, eu vou entregar para o gerente entrega para os demais. Nada. Ele entrega um a um, independente do cargo, função. Como eu falei lá atrás, nós temos responsabilidades dentro da empresa, não temos cargo e função. Isso mostra para aquele que está lá começando, que ele tem lá 6 meses,
ou aquele que tem lá, vamos supor que tem 4, 5 anos, 10 anos de empresa, que todos são iguais diante de uma cultura que ela preserva as pessoas. Que Diante tá no braço. do... Exatamente. Os teus valores. Então essa questão de tu valorizar e trabalhar o endomarketing e trabalhar o encantamento, é fato, né? Encante primeiro os teus para que ele possa multiplicar isso para os demais. Claro. Então essa visão é um trabalho cíclico, não é realmente fazer uma vez, ela tem que ser feito diariamente, são pequenas ações, as palavrinhas mágicas, Sim, né? Bom dia, obrigado, por favor, com licença, valorizar pequenas ações, Como é que tá? Valorizar pequenas ações, pô, parabéns, tua organização, teu estoque ficou perfeito, né? Agora, recentemente, um outro caso também bacana, pegamos uma pessoa do estoque e a vendedora, a mesma vendedora que eu te falei agora, que ela é toda diferentona, chegou lá, que dá show, é um espetáculo de vendedora, assim, mandou uma mensagem: Sandro, gostaria que tu desse uma oportunidade para fulana de tal que está no estoque, porque ela tem um perfil para fazer o VM, que é o Visual Merchandising. Ela fez uma vitrine comigo, foi muito bem. Então, assim, tu imagina, quando Tá te alertando. Quando vem do gerente, muitas vezes, Legal. e os nossos gerentes são muito astutos e tem uma visão muito legal. Eu falei, porra, aí ela foi lá e fez junto lá a vitrine, organizou a loja. Eu parei e falei, pô, parabéns. Assim, elogie publicamente e corrija individual. Essa pessoa lá, que é do estoque, ficou tão feliz com o elogio, e a que indicou também falou, pô, eu tô levando mais alguém comigo. Isso é cultura, tu entende? Claro. Aí eu falei assim, cara, eu não imaginava que esta pessoa do estoque, que é a colaboradora do estoque, tinha tanta habilidade e visão para fazer uma atividade de visual merchandising, que é montar uma vitrine, montar os looks e tal. E ela, mesmo na função dela, e sendo uma geração também, talvez uma geração Z, ela vai ajudar a própria vendedora a aumentar as vendas dela. Mas tu entendeu que a multiplicação não se dá mais teu faturamento da empresa vai aumentar. Não se dá mais de forma autocrática. Sim, porque aí, pô, não tem que contratar uma VM para fazer. Não, mas tem o talento dentro de casa, que nem ele falou, né? Que o gestor está migrando as pessoas, está fazendo esse rodízio. Mas tem o talento dentro de casa e tu não imagina que tu possa desenvolver. Só que ele não vai acenar, né? Porque ele é da Z. Ele quer ser reconhecido, ele quer que tu enxergue para ele. E quando tu enxerga ele, e ele te diz, só que eu falei, pô, a indicação vem de um canal, que é uma colega, que viu habilidade na outra colega, que por sua vez vai trazer as duas. Aí eu pergunto o seguinte, como é que isso fica diante do restante do time? Super bem visto. Sabe por quê? Tem que saber. Nós não gerenciamos mais nada. Nós conduzimos visão, missão, valores e cultura. O gerenciamento é processo. Né? E tu fez SPM, fiz algumas coisas também com o Dado Schneider lá, né? Os 3 P's, né? 3 P's. Hoje é 3 P's, né? Hoje é 3 P's, Mudou. Né? Mudou, né? Produto, processo, pessoas, né? Então, assim, produto, processo, pessoas. Antigamente, né? Antes eram os 4 Cs. Eram os 4 Cs, né? Então, o que acontece? Pô, produto, processo e pessoas, os 3 P's. Aí tu pensa, puxa vida, mas além de produto, além de processo, tem que ter as pessoas. Numa escala de divisão, num gráfico pizza, as pessoas, elas têm a maior interferência nessa gestão. Então, assim, de verdade, tu não gerencia mais nada. Olha só. O que tu faz é inspirar pessoas a fazer o melhor. Do jeito, muitas vezes, que ela quer. E outra coisa, tu vai ter que aceitar. Claro. Entendeu? Mas eu sempre fiz o resto da vida. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe por quê? O caminho foi diferente, mas o resultado foi atingido. A meta é essa aqui. Exatamente. A meta tá aqui. Se Mas eu for por aqui e chegar lá... Pô, respeitou os valores da empresa? É ético? Tá respeitando o caráter? Né? Tem respeito mútuo? Chegou no resultado? Qual é o problema de fazer diferente daquilo que eu imaginava que era um caminho legal? Para chegar até aqui, agora na produtora. Eu posso fazer 10 caminhos. Daqui a pouco eu fiz um, ele fez outro. Gente, estourei o horário hoje. E eu te perguntei para vocês, será que depois do intervalo... Enfim... Eu só quero agradecer para vocês a presença de vocês aqui, a aula que vocês deram para esse pessoal. O programa vai ficar lá no @Digestivo Podcast, no YouTube. Você nos segue lá no Instagram também, no Facebook. O programa está à disposição. Foi muito legal para você que é jovem aprendiz, para você que está trabalhando, abrir um pouquinho mais a mente aí e entender o que a gente quis passar nesse programa para todo mundo. Não é só para o jovem, não. Aqui o assunto serviu para muitos que estão no mercado de trabalho e que querem crescer. Então, preste atenção no que o Thiago falou, no que o Sandro falou aqui, e eu quero que vocês deixem uma mensagem aqui para finalizar, né? Cada um, Thiago, uma mensagem, por favor, aqui para a gente fechar o programa. Para os jovens aprendizes, né?
o que eu tenho para falar? Tenha um objetivo, né? Se conheça a si mesmo e tenha um objetivo. Onde é que você quer chegar? E vocês têm que compreender que onde vocês querem chegar, vocês podem tomar caminhos diferentes, mas que andem, né? Que andem nesse caminho aí para chegar aos objetivos. Porque quando a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer lugar serve, né? É isso aí. Obrigado, Thiago. Sandro. Legal. Eu acredito muito que a nossa vinda aqui, né, 2 gestores que trabalham diariamente com esse assunto, mercado de trabalho, contratação, lidam com pessoas, uma das dicas mais importantes primeiro, faça um plano para você, um plano de vida. O que eu quero fazer, né? Tá, mas eu não sei o que eu quero fazer. Ok. Então, aonde você se identifica a trabalhar? E antes de ir numa empresa, qualquer que seja, estuda essa empresa, tenta conversar com as pessoas que estão lá, seja uma empresa que tem de varejo como a nossa, ou seja um escritório, aonde for. Conhece a empresa, conhece pessoas que trabalham lá, conhece o ambiente. Entra lá, hoje em dia as mídias sociais estão abertas. O que essa empresa faz? Ela está em sintonia com aquilo que tu acredita? Primeiramente, porque assim, ó, de verdade, tá? A empresa, ela quer que as pessoas desejem ela mais do que a própria empresa. Então, quando eu tô lá, que o Paulo vem conversar comigo, eu quero que o Paulo me deseje muito mais do que eu a ele. Então, eu tenho que entender se o Paulo me conhece de verdade. Se o Paulo, pelo menos, tem uma grande noção ali pelo Instagram, pelo site, ou se visitou o meu estabelecimento, ou se ele conhece a nossa loja, se ele entende, já falou com pessoas que já trabalharam lá, já foi atendido. Poxa, eu me identifico com este negócio aqui. Aí tu vem. Porque, na verdade, fica muito mais fácil você buscar uma opção de trabalho, uma oportunidade de trabalho, aonde tu te identifica. O primeiro passo é estar sincronizado com os teus valores. Você, candidato, seja jovem aprendiz, seja primeiro, segundo, terceiro emprego, e até mesmo da melhor idade, que a gente tem recebido muitas pessoas hoje com o mercado de trabalho. Então, primeira coisa, defina o que você quer. Segundo, conheça aonde você vai. E eu digo assim, tu me escolheu para vir aqui fazer uma entrevista? Ah, não, eu estava passando e larguei. Não, faça isso. Me escolha, venha, tenha desejo de trabalhar. Agora falando aqui de Lojas Inês. Poxa, eu quero trabalhar numa loja bonita, agradável, ar-condicionado, com uniforme, que venda moda, que trabalha com gente bacana. Mas tu conhece alguém que trabalha aqui? Vai te informar. Entra no meu site, tu acha legal o que eu faço? Tu acha bacana aquilo que a gente produz? Eu acho, eu quero. Quando esse desejo é forte, na entrevista tu percebe. Aí dá match. Aí é fácil demais. Não precisa nem currículo. Tô falando sério. Quando isso vem forte na entrevista, não precisa currículo. Porque tu vê que ele deseja muito mais. Então assim, ó, recado final. Deseje muito mais aquela oportunidade, aquela empresa, do que aquela empresa que deseja. Esse é o fato. Olha aí, que obrigado maravilha. Pela oportunidade. Lojas Inês, professores, né? Nada. Professores aqui, Lojas Inês, só agradecer a empresa lá. Também ao Rissul, a turma lá do Rissul, te agradecer a tua presença também de vocês. E, cara, só agradecer. Aqui é só. Assunto hoje foi longo, passou um pouquinho, né, do horário, mas foi importante para você que está aí, como eu disse anteriormente. Dá uma olhada no programa, ouça bem o que o Sandro, o que o Thiago falaram, que são 2 mercados importantes no litoral, não é só em Tramandaí, no litoral, que é o varejo e o supermercadista. Antes eu vou fechar aqui com os patrocinadores, mas a gente tem um presente aqui, a gente tem um mimo que a Vera sempre, a pousada Atlântica Stay Home, pousada familiar em Tramandaí, entre o mar e o centro da cidade. Obrigado. Fica na Avenida Atlântica 2516, reservas pelo 51985180496. Barão Calhas e Lareiras, produtos artesanais, fale com ele, pelo orçamento é com ele, no 997169341 para todo o estado do Rio Grande do Sul. Restaurante Churrascaria Ponte do Gaúcho, na Avenida Minas Gerais, número 84, em Nova Tramandaí. E Lojas Inês, que está aí de parceria com a gente, junto com o Sandro aqui, em Tramandaí, Capão da Canoa, Torres, Farroupilha, Lajeado e agora com loja no município de Imbé. Senhoras e senhores, brigadão aí pela companhia e pela audiência. Em mais um programa digestivo, estaremos de volta na próxima quinta-feira, daqui com mais um programa, com mais uma informação bacana para você que nos acompanha. Vai lá no @digestivo podcast no YouTube, vai no Instagram, mesmo endereço, e Facebook. Estaremos de volta na próxima semana. Até mais!